A teoria quântica, ela surgiu quando a mecânica clássica, que é a física newtoniana, né, de Newton, ela não consegue explicar vários fenômenos em relação essas coisas que a gente já estudou antes, de excitação de elétrons, quantidade de energia devolvida quando o elétron volta. Essas coisas não são explicadas pela mecânica clássica. E daí então surgiu um novo jeito de pensar na física, que é a física moderna. E a gente chama isso de teoria quântica, né? Bom, então os primeiros estudos que começaram a ser feitos sobre, sobre esse aspecto são o, a, a medida da intensidade de luz num corpo negro. O corpo negro, na verdade, era uma amostra que eles pegavam, né? E ficavam aquecendo essa amostra, esse corpo. E eles observavam que à medida em que a temperatura ia aumentando, ela começava, dentro da região do visível, por exemplo, ela começava numa cor, emitir uma luz vermelha, e depois essa luz ia mudando de coloração para o verde, laranja, até ficar com uma coloração, aliás, contrário. Começava com uma coloração vermelha e começava mudando a coloração para laranja, verde e ficando azulada, até ficar branca. E isso mostra direitinho as variações de comprimento de onda. Quanto mais era aquecido, né, mais a luz vinha no sentido de completar todos os comprimentos de onda. Inicialmente, quando era pouca temperatura, era só vermelho, mas depois, a cada comprimento de onda incorporado, ia misturando esses comprimentos de onda ao ponto que então esse corpo ele ficava emitindo uma luz branca, né? Então, esses primeiros experimentos aqui, eles foram feitos e geraram essa equação aqui, né? Essa equação matemática aqui, ó, ela diz que a intensidade de luz, então, que o corpo emite, ela depende de uma constante. Essa constante aqui, quem estudou isso aqui foi esses dois camaradas aqui, né? Stefan e Boltzmann. Então, a gente chama isso aqui de constante de Boltzmann. Então, a intensidade da luz emitida pelo corpo aquecido, ela é igual a um valor constante vezes a temperatura elevada na quarta. Ou seja, a intensidade de luz que um corpo emite é dependente da temperatura desse corpo. Então, já que eu estou dando aula aqui por causa do coronavírus, dando aula à distância, todo mundo aí garanto que já viu nos aeroportos câmeras que filmam as pessoas e a câmera consegue identificar a temperatura da pessoa, de modo que se passar alguma pessoa com temperatura mais do que o normal, identifica-se que essa pessoa pode estar com febre, né? E é bem isso. Ah, a gente só olhando a intensidade de radiação emitida por uma pessoa, a gente consegue saber a temperatura que aquela pessoa está. E isso não só para pessoas, como para qualquer coisa. Inspeções sanitárias muitas vezes são feitas com um aparelhinho que parece um radar, a pessoa só mira para o alimento e aí a radiação que sai daquele alimento e chega no aparelhinho, a pessoa consegue saber se aquele alimento está em determinada temperatura. Não precisa um termômetro igual aqueles que a gente bota embaixo do braço e espera 5 minutos. Né? Então, essa aqui é a equaçãozinha, a gente chama de lei de Stefan Boltzmann. Né? Bom, eu não vou cobrar, a gente não vai fazer cálculo disso, né? É até legal fazer, mas não vem ao caso. É muita coisa. Mas aqui estão exemplos de como se calcula essas coisas, né? E aqui o legal desse estudo é que depois disso se chegou no seguinte patamar. Aqui tem um físico alemão chamado Max Planck e ele desenvolveu essa equaçãozinha aqui, ó, bem simples, que diz que a energia, então, a relação entre como que a energia é trocada entre matéria e radiação. Essa relação de energia ela é trocada baseado nessa equação bem simples, que diz que a energia ela é igual a constante de Planck, né? Então tem um valor constante aqui, multiplicado pela frequência. Está aqui o valor da constante de Planck, né? Então, mas vejam que a equação é bem simples. A energia que é a matéria, que é trocada entre matéria e radiação, ela é igual a um valor constante vezes a frequência. Lembrando que frequência é aquilo que eu já expliquei antes. Quanto maior a frequência, mais energético é. Você consegue enxergar nessa equação. Se tu aumentar esse valor numérico aqui, ó, tu aumenta a frequência, aumenta a energia. Diminui a frequência, diminui a energia.
E nesse estudo aqui de Max Planck, ele conseguiu ver então que a quantidade de energia que é trocada entre matéria e radiação é uma quantidade de energia chamada quantum. Então você deve ter ouvido essa palavra quantum. Quantum quer dizer quantidade, ou seja, uma quantidade específica. Outro jeito de falar essa coisa é dizer que são quantidades em pacotes. Pacote, a pessoa pensa um pacote, uma caixa. Então, dentro de uma caixa cabe uma quantidade específica. Então, é um outro jeito de falar. Outro jeito que falam também nos livros é dizer que é uma quantidade discreta. Quer dizer, então, que é uma quantidade finita, né? E isso tem vários jeitos de falar, né? A gente pode dizer também que são quantidades específicas, ou então a gente pode também dizer que é tipo um indexador, né? Uma quantidade. Eu poderia dar um exemplo bem tosco aqui, dizendo que se eu consigo transportar a água de uma peça para outra só usando um balde, o meu balde é o meu quantum, é o meu indexador, é a minha quantidade. Eu só levo a água, eu pego um balde e levo para outra sala, entenderam? Então são quantidades específicas. E esse conhecimento aqui então veio desse estudo aqui. Bom, depois disso então, de Planck, a gente tem a segunda pessoa que mais contribuiu para a teoria quântica, que é o Einstein. Então, o Einstein aqui estudou o efeito fotoelétrico, que é o princípio da placa solar, né? Ele observou que um metal, quando recebe radiação, geralmente no ultravioleta, ele consegue arrancar elétrons daquele metal. Então, a radiação consegue arrancar elétrons do metal. Bem aquele exemplinho que nós estávamos vendo naquela hora lá, a radiação vem e pode até conseguir arrancar elétrons. Ou seja, se a radiação não é tão forte, ela promove elétrons e os elétrons voltam. Mas talvez a radiação seja tão forte que ela consegue arrancar o elétron do átomo. E isso acontece, né? E isso é chamado efeito fotoelétrico. Então, quando o Einstein estudou o efeito fotoelétrico, ele conseguiu então dar mais uma contribuição e ele também observou que esses fenômenos acontecem em quantidades específicas. É preciso uma quantidade específica para conseguir arrancar o elétron daquele átomo, né? Depois disso, então, é claro que a gente pode fazer experimentos aqui, tem toda uma parte matemática para mostrar a relação entre a quantidade de energia e quanto se arranca de elétrons, né? Mas não, a gente não vai fazer cálculo disso. O que a gente já vai aqui mais para a parte final é que lá aquela equaçãozinha anterior que dizia que a energia era igual a constante de Planck vezes a frequência, essa energia, na verdade, seria a energia inicial, né, a da superfície, aqui que diz no livro, né, menos a superior, aliás, que é quando ele é promovido, menos a energia interior. Nada mais é do que aquele meu desenho que eu fiz aquela hora, que seria a energia, na verdade, é a energia que ele foi promovido e depois quando ele volta. Então, essa é a variação de energia que a gente observa por essa equação aqui, que é a equaçãozinha de Max Planck, de um alemão. Então vejam que a teoria quântica ela inicia no no estudo do Max Planck. Um pouquinho depois começou o estudo do Einstein sobre o mesmo, os dois eram alemão também, na mesma lógica de estudo, né? E depois disso, só vou adiantar aqui, né, que depois disso o próximo que começou a estudar essas coisas é o Bohr. E aí então o Bohr também, com esses estudos, ele gerou a mais nova, na época, né, a mais atual modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr, que aí então já tem os níveis energéticos bem distintos, e aí ele explica um monte de coisa, e assim vai, né? Isso também acho que está no videozinho que eu coloquei ali, certo? Então eu diria que o início da teoria quântica é os pesquisadores Max Planck, o Einstein e depois o Bohr. E é bem interessante que, se eu não me engano, o Bohr foi aluno do Rutherford. Melhor, o Bohr, se eu não me engano, iniciou sendo aluno do Thomson. Foi assim. O Bohr foi aluno do Thomson. Aí o Thomson mandava ele fazer umas linhas de pesquisa lá que ele não achou tão interessante. E do Thomson ele migrou para o Rutherford. E aí sim ele formulou o modelo atômico dele sendo aluno do Rutherford. Inclusive, esse modelo atômico do Bohr, na verdade, é modelo atômico Rutherford-Bohr, né? É isso, tem.